Tubarões, os predadores mais perigosos e temidos do oceano. Mas até os grandes tubarões brancos perdem o brilho quando comparados ao maior tubarão que existiu, o megalodonte. A tradução literal de seu nome é dente grande. Um tubarão pré-histórico com mandíbulas de 3 metros revestidas com fileiras de dentes serrilhados mortais. O megalodonte usava essas mandíbulas para provocar ferimentos imensos até nas maiores baleias do oceano. Seus dentes eram enormes. Triângulos largos e grandes entre 15 e 17 centímetros, serrilhados implacavelmente de um lado, como se fossem facas de churrasco. Agora, 2 milhões de anos depois que o último megalodonte desapareceu misteriosamente do registro fóssil, cientistas estão investigando o verdadeiro formato, tamanho e comportamento de um dos mais temíveis predadores da história. Predadores pré-históricos, megalodonte. A água do mar cobre quase 70% da superfície da Terra. Foi aqui que a vida em nosso planeta começou. E algumas dessas primeiras criaturas submarinas foram os grandes peixes predadores. Lulas gigantes, raias, baleias com dentes e outros predadores perigosos há muito tempo rondam o oceano. E 300 milhões antes do Tiranossauro Rex dar sua primeira dentada, um predador supremo cruzava as profundezas do mar. O tubarão. Paleontólogos descobriram provas fósseis incríveis desses predadores que remontam a mais de 400 milhões de anos. As características biológicas desses tubarões se mantiveram incrivelmente estáveis durante todo esse tempo. Se olharmos para um tubarão de, digamos, 350 milhões de anos atrás, não teremos dificuldade em identificá-lo como sendo um tubarão. Pode haver algumas diferenças em relação à aparência convencional de um tubarão atual, mas não vamos errar. Saberemos imediatamente que estamos vendo um tubarão. Embora vários desses tubarões pré-históricos estejam extintos, o grande tubarão branco que ainda cruza o oceano atualmente sobrevive há mais de 10 milhões de anos. Ele se tornou o principal predador marinho. Mas o tubarão branco perde o brilho quando comparado a outro tubarão gigantesco que dominou os 7 mares e a todos os outros predadores do mar. O megalodonte. Traduzido literalmente, seu nome quer dizer dente grande. O megalodonte era um enorme tubarão fóssil que viveu entre cerca de 25 milhões de anos atrás até cerca de 2 milhões de anos atrás. O maior tubarão predatório do oceano que temos conhecimento a partir de registros fósseis. Um predador fantástico, imenso e enorme que o oceano jamais tinha visto antes ou desde então. Foi um dos maiores predadores de todos os tempos. Todos aqueles dentes enormes e afiados como lâminas, incorporados a um animal do tamanho de um ônibus de turismo. Realmente foi o predador supremo. Nunca um predador máximo tinha marcado tão profundamente o planeta, deixando apenas pequenos traços de si mesmo para trás. É como se fosse uma excelente história de detetive. Não sabíamos exatamente como era um megalodonte. Só podemos supor como ele era e como matava. Para conseguir solucionar esse mistério, os cientistas precisam de provas fósseis. Mas no caso do megalodonte, não existem esqueletos para serem estudados. E isto apresenta um desafio maior para os pesquisadores. Todas as criaturas, no mar ou na terra, começam a se decompor assim que morrem. Para aquelas que têm esqueleto, dentro de um curto espaço de tempo, só o que sobra são os ossos. Mas quando se trata do megalodonte, existe um obstáculo. O esqueleto de um tubarão é constituído quase que completamente de cartilagem. Consequentemente, existem muito poucos restos fossilizados para mostrar aos cientistas o tamanho e a forma desse peixe gigantesco. Cartilagem, flexível e leve, é a madeira balsa do corpo.
Mas exposto à água salgada, areia e principalmente às bactérias, o esqueleto do megalodonte tem pouco poder de resistência. A cartilagem é este material amarelo acastanhado. É o componente flexível de um esqueleto cartilaginoso. Dá para ver os pequenos prismas que agregam sustentação estrutural e rigidez à cartilagem flexível. E é isso que dá ao esqueleto sua força. Entretanto, já que esses pequenos prismas de cartilagem são mantidos juntos através de fibras orgânicas, depois que o tubarão morre, essas fibras orgânicas começam a se decompor. Em semanas, a cartilagem do tubarão se separa e desaparece. Os dentes, protegidos por uma camada de esmalte, são uma das únicas partes do esqueleto que sobrevivem. Esses dentes imensos são extremamente longos. Cientistas estão usando-os como blocos de construção para reconstruir o gigantesco tubarão. Os únicos outros restos mortais existentes e conhecidos são os poucos pedaços da espinha dorsal. Os penhascos de Calvert, ao longo de Chesapeake Bay, na área de Maryland, são um local famoso pelas descobertas de fósseis de tubarões pré-históricos. O Dr. Stephen Godfrey pesquisa fósseis aqui há mais de 10 anos. Durante esse tempo todo, ele nunca encontrou um só dente de megalodonte. Ah, sim, muito bom, a maré está baixa. Ao lado do Dr. Bretton Kent, Godfrey vasculha a área em busca de pistas de fósseis. Aqui temos um dente de tubarão, um pequeno. É. Tem alguns ossos bem aqui. Este parece ser de um tubarão de cerca de 3,5 metros. Está faltando a raiz. Só tem a coroa. Venha ver isto. Depois de alguns minutos vasculhando a face desse penhasco, o Dr. Godfrey descobre algo a cerca de 1 metro na parede. Isto nunca aconteceu comigo antes. Um megalodonte grande? Não é muito grande, mas está em boas condições e está guardado aí. Isso é muito legal. Dá para ver o serrilhado nele. É original. Veja só. Veja só. Veja só. Maravilhoso. Inacreditavelmente, no primeiro dia em que começa a filmar sua busca por fósseis, Godfrey extrai da parede do penhasco um dente raro de megalodonte com 10 ou 12 milhões de anos. Uma lateral superior boa. Excelentes condições. Não há nada melhor do que isso. Veja só, é lindo. Maravilhoso. Muito bom. Uma das coisas interessantes deste dente é que, se você olhar na ponta, existe uma fratura por compressão nela. Fraturas por compressão acontecem quando o dente morde verticalmente e atinge algo duro, tipo um osso, e ele então moe a ponta esfarelando-a. E fraturas de compressão são muito comuns em dentes de megalodontes. As fraturas de compressão e outros acidentes violentos com mordidas às presas resultaram em adaptações únicas nos tubarões nos últimos 400 milhões de anos. A substituição de dentes constante e vitalícia. Durante seus 25 anos de vida, aproximadamente 20 mil dentes vão nascer para um tubarão. Outros predadores, como os crocodilos, também trocam os dentes, mas uma produção tão grande assim durante uma vida inteira é uma característica única dos tubarões. A boca e gengivas do tubarão contêm uma esteira transportadora sem fim para a reposição dos dentes bem abaixo e acima da linha da gengiva, esperando para dar um salto à frente e assumir o seu lugar na fileira da frente de dentes. Esses dentes de megalodonte podem desencadear uma quantidade tremenda de informações sobre esta criatura. Depois que você encontra um dente de megalodonte, o resto é moleza. Ganhamos o dia. É. Com o aumento na quantidade de dentes encontrados nas coleções de museus pelo mundo, o interesse pelo megalodonte cresceu nos últimos séculos. Em 1909, ictiólogos e paleontólogos do Museu de História Natural em Nova York trabalharam com uma dedicação para construir o que eles achavam ser a grandiosa mandíbula do megalodonte. A mandíbula construída causou furor, mostrando uma coleção de dentes afiados e asquerosos dispostos em uma boca aberta de 3 metros de altura. Mas eles cometeram alguns erros importantes nessa reconstrução que paleontólogos continuam a corrigir e a refinar ainda hoje. O zoólogo e colecionador de tubarões, Dr. Gordon Hubel, estuda dentes e mandíbulas de tubarões há 4 décadas.
No início do século XX, quando reconstruíram aquela mandíbula de megalodonte, além de terem problemas com a fixação dos dentes na mandíbula, não conheciam a fórmula dental. Não conheciam a organização dental do megalodonte. Então os dentes foram colocados meio que ao acaso. Ao construírem o modelo, os cientistas parecem ter escolhido os maiores dentes disponíveis no depósito de fósseis ao redor do mundo. E as dimensões refletiram isso. A mandíbula era enorme. O trabalho de 1909 acabou levantando questões. Todos os dentes vão da frente para o fundo e precisam ser tão grandes. E depois, havia o número de dentes na mandíbula. Parecia excessivo. Essa versão do megalodonte tinha mais dentes que o moderno tubarão branco. Essas dúvidas abasteceram um debate ainda maior. Será que o tubarão branco moderno é o melhor parâmetro para comparar tamanho e forma do megalodonte? Qual é a relação do parentesco dessas criaturas das profundezas? Ryan Johnson estuda pessoalmente os grandes tubarões brancos bem de perto nas águas da África do Sul. Eu acho que quando aqueles caras descobriram estes dentes fossilizados enormes, eles quiseram achar algo no mundo de hoje que fosse similar. E o único tubarão real que surge em nossas mentes é o grande tubarão branco. E então é por isso que temos essa comparação constante entre o grande tubarão branco com o megalodonte. Só que o grande tubarão branco é apenas uma pequena versão do que o megalodonte era nos tempos pré-históricos. Os grandes tubarões brancos, que são enormes predadores, ocupam um lugar mítico nas mentes dos pescadores e outros amantes dos mares. O tamanho máximo que um grande tubarão branco alcança talvez seja a questão mais debatida e discutida entre os biólogos de tubarões. Fale com qualquer pescador e ele vai dizer: meu barco tem 6 metros de comprimento e sobravam 60 centímetros daquele lado e 60 do outro. Devia ter entre 6 e 7 metros. E provavelmente não seja esse o caso. Na verdade, acredita-se que os maiores tubarões brancos tenham 6 metros de comprimento com um peso máximo de cerca de 800 quilos. Normalmente se considera que o megalodonte tenha no máximo entre 15 e 16 metros com um peso incrível de 45 mil quilos. Eu acho que a comparação entre os tubarões brancos e o megalodonte é bastante boa, mas também precisamos lembrar que a única informação que temos sobre os megalodontes vem de seus dentes. Acho que a semelhança principal entre os dentes de um megalodonte e os dentes do tubarão branco, além de seu tamanho avantajado, talvez seja o serrilhado triangular. E o que isso mostra imediatamente é que ambos os tubarões, ao invés de engolir suas presas inteiras, iam dando mordidas em uma presa grande, possivelmente tão grande quanto eles. Em 1988, o cientista Gordon Hubble recebeu uma ligação de um colega colecionador de fósseis falando sobre a descoberta de uma mina de fosfato na Flórida. Larry Martin tinha descoberto um conjunto de 95 dentes de um megalodonte. Este conjunto se tornou o santo graal da pesquisa sobre megalodontes. Eles revelaram parte do mistério que rodeia esta criatura impressionante. Este é o conjunto de dentes mais completo associado ao megalodonte já descoberto. O motivo pelo qual isso é relevante é que uma vez que consigamos arrumar os dentes, vamos poder descobrir se esse animal é realmente parente do grande tubarão branco ou se ele é parente de outras espécies de tubarão. 80 anos depois que a primeira mandíbula foi construída, os dentes de Hubble podem guardar a chave para a compreensão do tamanho e formato verdadeiros do maior predador que o mar já conheceu. Megalodonte, um predador feroz que cruzou os mares durante 20 milhões de anos e só o que sobrou dele foram dentes e algumas poucas vértebras dispersas. Em 1988, Gordon Hubble ajudou a identificar a mais completa coleção de dentes de megalodonte. Mas como esses dentes se acomodavam todos juntos dentro da mandíbula do tubarão, Hubble estava confuso. Foram cerca de 10 anos de frustração, porque não sabíamos na época qual era a fórmula dental de um megalodonte. E então, cada vez que um cientista nos visitava, ou qualquer pessoa que quisesse ver os dentes, nós o convidávamos a arrumar os dentes da maneira que eles achavam que fossem dispostos na boca. O terceiro dente é um traço proeminente na linha da mandíbula do grande tubarão branco moderno. E era isso que realmente nos incomodava, até que percebemos que o megalodonte vem de uma linha de evolução completamente diferente. E não tem aquele terceiro dente superior, aquele dente pequeno que se inclina para dentro. Mas tem um terceiro dente superior que tem mais ou menos o mesmo tamanho dos primeiros 2 dentes. Quando descobrimos isso, tudo se encaixou direito.
Existem 24 dentes na mandíbula superior. A mandíbula inferior tem um total de 22 dentes. Atrás dos 46 dentes na fileira da frente, aproximadamente 200 dentes extras aguardam enfileirados uma chance de se projetarem para a frente e assumirem seu lugar no campo de batalha predador. Outros cientistas e museus estavam agora interessados em pegar esse conhecimento e recriar uma mandíbula de megalodonte realista. O colecionador de fósseis John Barbias acumulou uma enorme coleção de dentes de megalodonte. Com a ajuda do curador no museu Brad Archer, ele assumiu a tarefa de montar uma reprodução precisa da mandíbula de um megalodonte. Ninguém tinha feito esse projeto antes, pelo menos não na escala que queríamos. Barbias e Archer trabalharam dedicadamente para descobrir a forma e a localização dos dentes superiores e inferiores usando modelos e fotos de mandíbulas de tubarões brancos e recriações antigas de megalodontes. Logo no início nós pensamos, droga, esses dentes não vão caber porque são grandes demais e não tem espaço na mandíbula, a não ser que este tubarão só tivesse 4 dentes enfileirados, e sabemos que isso não está correto. Primeiro os dentes são lixados, depois um buraco é feito na base do dente e um bastão de metal é inserido. O bastão depois é preso no molde da mandíbula. Mas eles ainda precisavam de ajuda para posicionar os dentes na mandíbula. Eles acionaram Gordon Hubble e seu conhecimento sobre coleções de dentes de megalodonte para ver se ele conseguiria ajudá-los a organizar os dentes. Nós olhamos para todos os dentes que tínhamos e organizamos em uma disposição mais próxima que podíamos. Em setembro de 1994, as mandíbulas finalmente ficaram prontas. Os estudiosos colocaram as mandíbulas em um caminhão com base plana e as levaram para o Museu da Universidade Estadual do Arizona. Os resultados foram impressionantes. Embora não fossem tão grandes quanto as mandíbulas construídas em Nova York em 1909, ficou bem claro que o animal devia ter proporções imensas para poder carregar um par de mandíbulas daquele tamanho. Esta mandíbula mede aproximadamente 2 metros e 30 centímetros e tem 2 metros e 50 de largura, se bem me lembro. E tem cerca de 254 dentes no total. São todos dentes de verdade. Depois que os cientistas tiveram uma ideia do tamanho e da escala dos dentes e das mandíbulas, eles puderam começar a calcular como seria o corpo. O esqueleto do Museu Marinho de Calvert mostra um retrato vívido da infraestrutura necessária para sustentar as mandíbulas. Mas o próximo passo era criar uma representação real dessa fera. Com o que uma criatura desse tamanho se pareceria nadando em direção a você no oceano? Dr. Michael Godfrey, que tinha trabalhado no esqueleto de Calvert, agora se sente seguro para especular sobre a aparência da fera pelo lado de fora. Trabalhando com o artista e modelador Jim Malley, surgiu um facsímile de megalodonte. Basicamente, este tipo de coisa é o casamento da ciência com a arte. Pegamos informações científicas e as convertemos em uma escultura. Uma réplica em tamanho natural de megalodonte de 15 metros está exposta agora no Museu de História Natural de San Diego. Depois de toda essa pesquisa, trabalhando com modelos, com desenhos, com os espécimes verdadeiros que temos, esse é o resultado final que acreditamos ser a reconstituição mais precisa e biologicamente plausível de um megalodonte em exibição atualmente. A partir do primeiro dente de megalodonte encontrado pelo homem, cientistas agora têm uma imagem formidável dessa criatura imensa. Centenas de dentes capazes de infligir danos terríveis em sua presa. Uma mandíbula de 3 metros de largura e 2 metros de altura. E um corpo com pelo menos 15 metros de comprimento. Ele era enorme. Fazendo esse tipo de estimativa do tamanho desse gigante fóssil, ele pesava cerca de 1 tonelada por cada 30 centímetros, o que chegava a ser por volta de 50 toneladas. Um animal enorme. A questão agora não era saber como o tubarão e suas mandíbulas se pareciam, mas como elas funcionavam. Cientistas, às vezes, analisam a mordida e o comportamento agressivo do grande tubarão branco moderno para tentar entender como um megalodonte se comportava. Considera-se que ambos os tubarões usam o mesmo movimento de investir e serrar para abrir buracos em suas presas durante um ataque. Uma expedição com Ryle Johnson às águas infestadas de tubarões perto de Mossel Bay, na África do Sul, nos dá uma rara imagem de seu comportamento. Olha aquele lá. Fígado de peixe fresco é uma boa isca para tubarões. Não demora muito até o primeiro ataque. Lá vamos nós?
Lá vamos nós. A gente segura e o bicho começa a sacudir a cabeça. Lá vai ele. Sacode. Sacode. É só um pequeno. Veja que quando ele agarra, ele começou a morder. Mas depois que ele conseguiu segurar, ele começou a sacudir a cabeça para frente e para trás. É isso que torna um tubarão branco incomparável. Ele não só morde e tenta agarrar a coisa e engoli-la. Ele também começa a sacudir a cabeça para frente e para trás, tentando retirar pedaços de carne ou da presa que ele está comendo. Mas a observação do convés do barco não é suficientemente boa para Johnson. Para obter um entendimento completo sobre como o grande tubarão branco nada, ele precisa entrar na água com o tubarão. Novas técnicas de áudio fornecem comentários sobre o que Johnson está vendo em tempo real. Toda a potência para nadar dos grandes tubarões brancos vem de sua cauda. O que move isso tudo são estas duas faixas de músculo. Duas faixas de músculo vermelhas que atravessam o corpo todo, chegando até a cauda. Elas funcionam como dois grandes pistões, movendo-se de trás para frente, e isso os transforma em um dos nadadores e predadores mais eficientes do oceano. Quando fizemos algumas experiências há alguns anos, nós calculamos a velocidade de ataque dos tubarões brancos. Vimos com que velocidade eles saem da água e esses bichos se projetam a cerca de 30 km por hora. O megalodonte provavelmente teria precisado da mesma velocidade e potência há 12 milhões de anos. A baleia Cetotherium, menor e mais ágil, parecida com as baleias de mink modernas, teria sido uma presa bastante comum para o megalodonte. Entretanto, elas ainda eram um teste difícil para a habilidade de caça do megalodonte. Embora esta baleia tivesse apenas um quinto do comprimento de um megalodonte adulto, ela ainda pesava 9.000 quilos. Utilizando os músculos poderosos da cauda, o carnívoro de 15 metros dispara em direção à superfície. A baleia podia não ter uma velocidade mais alta que a do megalodonte, mas ela era mais ágil. Com sua potência e velocidade incríveis, o megalodonte tinha a capacidade de saltar sobre a superfície da água com uma baleia de 9.000 quilos ainda entre suas mandíbulas. Em uma questão de instantes, o jantar estava servido. Com uma morte rápida, o megalodonte tinha provado que ele tinha força e agilidade para dominar os oceanos do mundo. O megalodonte dominou os oceanos por quase 20 milhões de anos. Mas até os predadores do primeiro escalão precisavam manter sua linhagem passando de geração em geração. A maioria dos cientistas concorda que, como o tubarão branco, o megalodonte pré-histórico deu à luz descendentes vívidos. O megalodonte provavelmente dava à luz apenas um filhote de cada vez. Quando pensamos em um neonato, um filhote, ele teria algo por volta de 2 e 3 metros de comprimento, e isso já é um tubarão bem grande. E aqueles tubarões bebês estavam com fome. Não vejo motivo para eles não nascerem prontos para atacarem presas maiores. Uma manada de dugongos dóceis, ou vacas marinhas, como eles às vezes são chamados, pode ser um convite para a primeira refeição de um predador supremo. Uma outra espécie de mamíferos marinhos que eram presa dos megalodontes eram as vacas marinhas. Eles eram dugongos e não manatins. Manatins são uma aquisição evolucionária mais recente. Então os dugongos têm caudas parecidas com as dos golfinhos, ao contrário dos manatins, que têm caudas com pontas mais arredondadas, mais parecidas com as dos castores. O dugongo adulto media cerca de 3,5 metros comparados aos 3 metros de comprimento do corpo do bebê tubarão. Baseado somente na comparação de tamanhos, o tubarão bebê estaria em desvantagem. Mas o tamanho é apenas uma parte da equação. Eles são animais relativamente lentos e preguiçosos. Este é um pedaço de costela de uma vaca marinha. É muito pesado e denso. E a gente nota que existe uma marca de mordida percorrendo a costela, feita pelo dente de um tubarão muito grande. O tubarão bebê faminto precipita-se. Um dugongo jovem e pequeno é lento demais para reagir e o tubarão ataca. Uma vida inteira de caçada se inicia. Cientistas também estão muito interessados em quanto tempo durava a vida desses tubarões gigantescos.
No laboratório paleontológico de preparação de fósseis do Museu de História Natural da Flórida, o Dr. Bruce McFadden e seus alunos estão fazendo uma pesquisa revolucionária em relação ao tempo de vida e hábitos alimentares dos tubarões pré-históricos. Os cientistas estudam os anéis de crescimento nas relativamente poucas vértebras dos megalodontes que existem. Esta é uma forma de se descobrir mais sobre essas feras magníficas e suas vidas cotidianas. Contamos da mesma forma que contaríamos anéis nas árvores. A parte inferior da vértebra de um tubarão é conhecida como centro ou corpo. No megalodonte, os corpos das vértebras são extremamente raros. Cientistas estão analisando as poucas amostras que eles têm para ver o que mais eles conseguem aprender sobre essa fera pré-histórica. A maioria das amostras que temos indicam que o megalodonte vivia entre 25 e 40 anos. Ele poderia viver mais, pois não tinha nenhum predador. Estimativas sobre quanto o megalodonte precisava comer varia entre 600 a 1.200 quilos de comida por dia. Esses animais altamente energéticos devem ter consumido uma grande quantidade de peixes e mamíferos marinhos para sustentar sua vida. Não sabemos exatamente que alimentos comiam. Não importa o que eles estavam comendo, uma coisa é clara. Esses tubarões imensos passaram a maior parte de suas vidas em busca sem fim por comida. E 15 milhões de anos atrás, os oceanos do período miocênico estavam repletos de uma variedade de vida marinha da qual os megalodontes podiam escolher para se alimentarem. Baleias, golfinhos, dugongos, tartarugas marinhas enormes e grandes quantidades de peixes supriam as águas costeiras ao redor do mundo. O megalodonte provavelmente comia de tudo. O grupo mais comum de baleias durante o Mioceno era o de Cetotherium. Essas baleias pequenas mediam entre 3 e 6 metros e eram encontradas em águas costeiras mais cálidas em todo o planeta. Uma baleia que se alimentava com plâncton, crustáceos e peixes pequenos. Esses mamíferos do mar eram rápidos e ágeis, apesar de seu tamanho robusto, pesando entre 9 e 18 mil quilos. Como o dugongo, essas criaturas dóceis eram provavelmente alvos fáceis para os megalodontes famintos. Mas o Dr. Stephen Godfrey tem um pedaço de espinha dorsal de uma baleia que pode demonstrar que os megalodontes nem sempre eram bem-sucedidos em suas caçadas. Infelizmente, a superfície do osso está desgastada e o segredo sobre o que aconteceu à baleia está guardado dentro das vértebras. Põe em cima da mesa. Você quer que a peça toda seja escaneada ou apenas a patologia? A tomografia computadorizada moderna pode ajudar. Godfrey usa a tecnologia atual para analisar algo de 12 mil anos atrás. Ela revela a gravidade do ferimento da baleia antiga. Uma fratura por compressão corre por toda a extensão desta vértebra. Dr. Godfrey desenvolve a teoria sobre o que pode ter acontecido quando a baleia pequena foi atacada pelo megalodonte imenso. Acredito que esta baleia foi atacada por um megalodonte gigante. E o impacto intenso fez com que a vértebra experimentasse um esforço intolerável. Isso fez com que a vértebra saísse do lugar, viesse para frente, e a cicatriz que temos aqui é a prova de que, apesar da intensidade do impacto, ela sobreviveu. Esta é a história da chance que o megalodonte perdeu de capturar uma presa e a luta de uma baleia para se safar. Talvez desta vez, quando o megalodonte à espreita olhou para a superfície da água, ele viu um grupo de 3 baleias nadando. Adultas com 6 metros aproximadamente, pesando 18 mil quilos. O megalodonte se posiciona embaixo das baleias para emboscá-las. A baleia pequena hesita e o tubarão gigante não consegue acertar sua trajetória. As mandíbulas imensas do megalodonte erram o alvo e sua cabeça colide com as costas da baleia. Conforme prova a tomografia, dessa vez a baleia escapou. A baleia teve sorte. Na maioria das vezes, ela seria uma presa fácil para o megalodonte. Mas 20 milhões de anos atrás, havia outro mamífero marinho cuja agressividade poderia ser comparada à do megalodonte. Este é o crânio de uma baleia antiga conhecida como Squalodon. E esses animais conseguiam ecolocalizarem-se e eram os predadores supremos de seu tempo. A Squalodon deve ter sido uma adversária formidável. Essas baleias com dentes enormes não eram tão grandes quanto os megalodontes, mas tinham um bom tamanho entre 7,5 metros e 9 metros. Seria um bom tamanho para uma Squalodon.
A Esqualodon era um predador supremo, como as rápidas orcas atuais. Se quisermos interpretar qualquer comportamento de um animal extinto, temos que analisar os animais modernos. No caso das Esqualodons, analisaríamos as baleias assassinas modernas. Sabe-se que as baleias atacam tubarões. Não é uma rua de uma só mão, onde só os tubarões atacam as baleias. Sábados. Uma Esqualodon com um comprimento máximo de 9 metros não conseguiria dar conta de um megalodonte de 15 metros sozinha, mas ela lutaria. Se um megalodonte localizasse uma Esqualodon, ele não hesitaria em atacar. Cientistas acreditam que esses mamíferos marinhos deviam viajar em grupos. A Esqualodon, sendo uma baleia com dentes, deveria ser um animal muito inteligente. O megalodonte, nem tanto. A capacidade de raciocínio mais alta nos tubarões não era tão desenvolvida quanto a que encontramos nos mamíferos marinhos. Até mesmo um animal enorme como o megalodonte vai sentir esse golpe nas guelras desta vez. Ele está em menor número. A primeira Esqualodon pode não sobreviver por muito tempo, mas o megalodonte também sofre alguns ferimentos na batalha. Nem todos os ataques foram bem-sucedidos, assim como todos os predadores. Apenas uma certa porcentagem de seus ataques resultam na morte da presa, que eles consomem depois. Mas outras espécies de presas, além das Esqualodons e dugongos, podem ter fornecido alimentação mais rica. Havia também baleias grandes nadando nas águas costeiras na época do Plioceno. Baleias bem grandes. E quando o megalodonte queria um jantar com 3 pratos, ele devia ir atrás de uma fera maior que ele mesmo. A baleia azul moderna é um animal magnífico. Raramente fotografada e normalmente vista por acidente, este mamífero marinho imenso é um lembrete alarmante da majestade impressionante de algumas das criaturas mais arredias dos mares. Há 5 milhões de anos, encontros de baleias com megalodontes deviam ser impressionantes. Fico pensando sobre a aparência antiga de animais modernos, como as baleias azuis e as baleias afins. Deveriam ser animais litorâneos, seriam animais migratórios. Elas deveriam ser cinza, com um sombreado mais claro embaixo. Estimamos o peso das baleias em cerca de 1 tonelada para cada 30 centímetros. Então, se temos um animal com 22 a 25 metros, pesaria 75 a 80 toneladas. Existem pelo menos 5 espécies lá, parecem pedaços de barbatanas. O Dr. Lawrence Barnes e seus colegas descobriram centenas de barbatanas de baleias nas últimas décadas. Uma descoberta intrigante foi uma baleia grande encontrada perto de Santa Bárbara com uma ponta de um dente de tubarão presa em sua maxila. Uma criatura que era possivelmente 3 a 9 metros mais comprida que um megalodonte. Uma baleia que talvez pesasse 22 toneladas a mais que o tubarão. Mas a recompensa por matar uma baleia maior teria sido uma fonte de alimento muito maior para o megalodonte. Uma baleia desse tamanho é recoberta com camadas de gordura rija. O megalodonte ia precisar de todos os seus dentes grandes, poderosos e mortalmente serrilhados para dominar esse animal. O segredo dessa vez é a força da mordida. Quanta potência o megalodonte tinha em suas mandíbulas? Na Universidade de Nova Gales, no sul da Austrália, o Dr. Stephen Rowe está usando computadores ultramodernos para tentar entender os mecanismos cranianos da força da mordida encontrada em animais modernos e pré-históricos. A força da mordida é a quantidade de pressão aplicada quando as mandíbulas do animal mordem sua presa. O que gera a força da mordida aqui são os músculos que fecham a mandíbula. O que estamos analisando aqui é um sistema simples de alavanca. Então aplicamos força em uma ponta da alavanca e temos a força de reação no outro lado da alavanca. O processo de compreensão da força da mordida dos tubarões de Rowe começa com uma tarefa horripilante de fazer uma tomografia da cabeça de um tubarão no hospital local. Depois eu construo um modelo de superfície e a partir dele eu consigo recriar um modelo sólido, tridimensional e técnico ou um modelo de elemento finito. A partir desse modelo técnico, Rowe calculou a força máxima potencial da mordida de um grande tubarão branco moderno.
No caso de um tubarão branco bem grande, estamos imaginando uma força de mordida próxima a 1.800 quilos. E com 1.800 quilos, estes tubarões brancos muito grandes estão realmente ultrapassando os limites em relação a todos os animais vivos atualmente. Com os dados sobre a força de mordida por centímetro dos tubarões brancos, Rose chega ao que ele acredita ser um entendimento bastante preciso da força da mordida de um tubarão megalodonte. Chegando ao extremo das estimativas de tamanho da massa corporal de um megalodonte, estamos obtendo uma força de mordida de aproximadamente 18 mil quilos, e isso é imensamente grande. Com 18 mil quilos de força de mordida, dá para morder um caminhão se tivéssemos dentes e mandíbulas para isso. Isso devia ser completamente aterrorizador para qualquer baleia. Baleias grandes vivas ficam muito ansiosas quando elas veem ou ouvem orcas ou baleias assassinas. Mas avistar um desses bichos vindo em direção a elas devia ser totalmente assustador. As baleias sem dentes não tinham muito tempo para ficarem nervosas depois que o ataque começava. Parece que o megalodonte caçava as baleias grandes nadando por trás delas, mordendo a nadadeira caudal, destruindo completamente o sistema de propulsão da baleia. Isto é morte certa para a baleia, já que ela vai sangrar pela ruptura feita em sua artéria. Mas sem mãos para segurar sua presa enorme, como o megalodonte evita que uma baleia de 68 mil quilos fuja depois de uma mordida na barriga ou na garganta? Na Universidade Estadual de Wright, em Ohio, o paleontólogo Chuck Ciampaglia montou uma experiência que demonstra o potencial mortal de um megalodonte durante o ataque a uma presa gigantesca. Um molde de gel com alta densidade vai simular a carne da baleia. A parte central da demonstração é o conjunto de mandíbulas mecânicas de megalodonte que ele acha que vai simular o movimento único da mandíbula na boca do tubarão. Estas mandíbulas são muito interessantes porque, além de serem capazes de subir e descer, elas também se movem para frente, assim como os tubarões da família Lamnidae modernos. E o megalodonte talvez fosse assim também. As mandíbulas de metal estão presas na mesa e, ao invés de fazer a mandíbula atacar o molde, a mordida é produzida fazendo com que o molde assuma sua posição dentro da boca. O tubarão usa seus dentes inferiores para iniciar o ataque e manter a vítima no lugar. Podemos ver os dentes inferiores enterrados cerca de 7,5 centímetros na carne. Isso está segurando a carne e agora os dentes superiores vão fazer a sua mordida. A mandíbula superior morde a presa com seus dentes poderosos e serrilhados. Nesse ponto, o megalodonte começaria a sacudir a cabeça para frente e para trás até firmar a mordida. A mandíbula inferior continua a penetrar na carne de gel, enquanto que a mandíbula superior, única com sua habilidade de se mover independentemente do resto do crânio, vai dando mordida atrás de mordida, puxando a carne para dentro da boca enquanto vai se alimentando. Criamos ferimentos enormes em nossa presa. Podemos ver que os dentes fizeram grandes marcas de goiva e separam quase a metade da carne. Agora, se isso fosse com um tubarão de verdade, este pedaço de carne provavelmente se esticaria em ambas as direções em cerca de 1,20 m por causa do tamanho das mandíbulas. E teríamos provavelmente uns 40 dentes dentro da carne. As mandíbulas mecânicas não deixam dúvidas sobre a poderosa combinação entre a força da mordida e o poder de corte que o megalodonte usava em presas como a baleia de Santa Bárbara. Em poucos minutos, a baleia se torna apenas uma carcaça saborosa flutuando no sul da costa da Califórnia. O megalodonte encontrou comida para mais um dia, uma grande refeição. Mas infelizmente para o megalodonte, durante a época do Plioceno, as temperaturas do oceano começaram a baixar. O número de espécies de baleias também diminuiu. O reinado do megalodonte como maior e supremo predador do mar estava provavelmente chegando ao fim. O megalodonte desapareceu dos registros fósseis durante a época do Pleistoceno, há cerca de 1.800.000 anos. Cientistas não sabem por que o período no topo da lista dos predadores supremos dessa máquina mortífera eficiente chegou ao fim. A extinção é sempre algo que fascina as pessoas. Nós queremos saber não só como as coisas vivem, nós queremos saber por que elas morrem e por que não estão mais entre nós. A suposição é sempre de que a extinção é de alguma forma culpa do animal ou das espécies que se extinguem.
Ou é porque ela estava mal adaptada ou por um fato negativo. Mas nem sempre esse é o caso. Sem dúvida nenhuma, as espécies querem perpetuar a sua existência. Os paleontólogos não sabem o que acabou com os tubarões. Será que outro predador supremo, como a baleia assassina, acabou com o megalodonte? Outra possibilidade intrigante é a mudança no clima. Entre 6 e 1.800.000 anos atrás, quando os dentes de megalodonte desapareceram do registro fóssil, os cientistas notaram um esfriamento nas temperaturas do oceano. Isto pode ter afetado um tubarão acostumado a nadar em águas mais quentes. Paleontólogos também sabem que, conforme o Mioceno avançava, a população de baleias menores foi substituída por baleias maiores. Essas baleias preferiam os climas mais frios do norte. Pode muito bem ser que, conforme as baleias se tornaram mais migratórias e começaram a passar o verão em climas mais setentrionais, os tubarões não tinham mais acesso às baleias grandes. No meio do Plioceno, sem acesso às presas maiores o ano todo, o megalodonte pode ter começado a sentir dores agudas e fome. Com a perda de talvez 3/4 das espécies de baleias no mundo todo, nós acabamos perdendo uma fonte importante de alimento para o megalodonte. O tubarão gigantesco deve ter começado a ficar cada vez mais desesperado por comida. O canibalismo foi sempre uma possibilidade para o megalodonte, mas ele pode ter se intensificado conforme outras fontes foram rareando. Dentes menores de megalodontes foram encontrados em depósitos ao lado de outros mamíferos marinhos que eram presas destes tubarões. Existe a especulação de que esses megalodontes jovens podiam estar sendo ameaçados por megalodontes maiores e mais famintos. O fechamento da ponte de terra na América do Sul também pode ter afetado os padrões migratórios mundiais de alguns animais marinhos. O desaparecimento da rota marítima na América Central e sua substituição por uma ponte de terra e a mudança nos organismos marinhos tem sido discutida entre os cientistas. Analisamos bichos como o cachalote ou algumas espécies de golfinhos, baleias assassinas. As mesmas espécies existem tanto no Atlântico como no Pacífico. Eles dão a volta nos continentes meridionais ou será que são lentos para evoluir? Não está claro se o fechamento do Istmo do Panamá, que liga a América do Norte e a América do Sul, pode ter afetado o megalodonte. Os cientistas continuam a buscar pistas do megalodonte e sua extinção estudando o grande tubarão branco. Para começar, o tubarão branco moderno possui um sistema de aquecimento interno incrível conhecido como gigantotermia, que é uma excelente ferramenta de sobrevivência. A maioria dos peixes tem sangue frio e o grande tubarão branco não, ele tem sangue quente. Ele eleva a temperatura de seu corpo acima da temperatura ambiente da água, o que por muito tempo era uma característica unicamente designada aos mamíferos. E eles fazem isso através de um sistema de vasos sanguíneos que aquecem o sangue que chega às partes cruciais do tubarão, a biologia sensorial do tubarão, assim como os olhos e focinho em especial. Os paleontólogos ainda não descobriram se o megalodonte possui esta capacidade biológica extraordinária. Se não possuíssem, conforme as temperaturas baixassem, é possível que os tubarões brancos tenham ficado em uma situação melhor para suportar sua imersão nas temperaturas do oceano. O mais importante é que os cientistas acreditam que, tendo uma maior variedade em sua dieta, provavelmente ajudou o grande tubarão branco. Enquanto o megalodonte basicamente caçava mamíferos marinhos maiores, o grande tubarão branco era capaz de comer presas menores e peixes. Eles precisam de menos massa corporal para viver. Não existe tanta pressão, por assim dizer, como existe sobre um predador supremo do tamanho do megalodonte, que precisaria de uma quantidade imensa de massa corporal para se manter vivo. Em essência, ao contrário do grande tubarão branco, o megalodonte pode ter exaurido sua fonte de alimento, o que provocou sua extinção. O grande tubarão branco era com certeza um animal melhor adaptado e, como resultado, ele prospera nos oceanos do mundo até hoje. Mas a questão sobre se esses dois tubarões magníficos são ou não parentes continua a interessar os cientistas. O paleontólogo Chuck Sempalha e outros especialistas insistem que há pouca relação direta entre o megalodonte e o grande tubarão branco. Segundo Sempalha, a tecnologia da computação avançada destaca as diferenças entre os dois animais. Uma das coisas que eu gostaria de ver resolvida é que pudéssemos chamar o megalodonte de Carcharoles megalodon. Mudar o nome, separando-o do grande tubarão branco, e vamos seguir em frente com isso.
O dente do tubarão branco e o do megalodonte têm algumas características em comum. São triangulares e serrilhados. Mas o dente do grande tubarão branco e de seu ancestral pré-histórico tem pouca ou nenhuma mancha na base, enquanto que o dente do megalodonte tem uma mancha triangular proeminente. A imagem aumentada do dente do grande tubarão branco atingindo o mesmo tamanho do dente de megalodonte revela que com o mesmo comprimento, o dente do fóssil do tubarão branco é perceptivelmente mais fino e mais delgado que o dente de megalodonte. Vou fazer o inverso aqui. Vou mostrar a você um megalodonte bem pequeno, mais ou menos do tamanho deste tubarão branco. Dá para ver que o megalodonte não parece igual. De novo, as densidades do serrilhado são diferentes. Este dente é diferente do dente do tubarão branco, não importa o que façamos. A equipe comparou a dentição do grande tubarão branco moderno com do extinto tubarão mako e do megalodonte. O que descobrimos com certeza é que não importa se analisássemos a raiz, a lâmina ou o dente inteiro do extinto tubarão mako e do tubarão branco. Eles sempre se pareciam em todas as posições, enquanto que o do megalodonte não. O megalodonte e o grande tubarão branco não são parentes. O megalodonte não é o grande tubarão branco extinto e todas as provas científicas apontam para isso. Ou será que é? Analisando a primeira recriação de mandíbula de 1909, existem cientistas que insistem que o grande tubarão branco é um parente próximo do megalodonte. A prova cabal? Uma rara vértebra fossilizada de megalodonte. A anatomia da espinha dorsal sugere que o megalodonte e os tubarões brancos são parentes muito próximos. Esses pesquisadores estão se voltando para o estudo dos corpos das vértebras do megalodonte para sustentar sua teoria. Eu acho que a vértebra ou os corpos vertebrais nos fornecem pistas muito importantes e elas precisam ser estudadas com cuidado. Mas os corpos vertebrais do megalodonte não são comuns. Durante os 16 ou 17 milhões de anos que ele viveu na Terra, provavelmente temos na ordem de 1 a 2 dúzias de corpos vertebrais de megalodonte preservados. Ainda vai demorar até que os cientistas consigam recolher dados mais completos nessa área. Talvez a informação guardada dentro dos corpos vertebrais possam finalmente responder à questão sobre se a herança do megalodonte sobrevive no grande tubarão branco. Em um ponto, todos concordam. Ainda existe muito mais a aprender sobre a constituição física e o comportamento do megalodonte. Mas uma coisa é certa, a combinação única do tamanho físico, formato do dente, força da mandíbula e apetite criaram um animal único nos 400 milhões de anos de história dos tubarões. O dente grande ainda é o rei supremo do mar. Versão Marshmallow São Paulo.